Imagine-se no volante com um mapa das Américas diante de você, um único trajeto, sem interrupções, partindo do Alasca até o extremo sul da Argentina. Parece uma aventura épica, certo? Mas e se eu te dissesse que há um trecho onde essa viagem se torna impossível? Sim, impossível. Mesmo com as maravilhas da engenharia moderna, ainda há uma barreira que separa a América do Norte da América do Sul, e o motivo vai muito além de distância ou falta de tecnologia. Hoje vamos desvendar o mistério de por que, em pleno século XXI, não existe uma rodovia contínua ligando as Américas. Para entender essa questão, precisamos voltar no tempo, muito antes de qualquer estrada ou civilização. Cerca de 200 milhões de anos atrás, os continentes que conhecemos hoje eram um único bloco chamado Pangeia. Com o passar dos milênios, movimentos tectônicos separaram os continentes, criando oceanos e moldando o mundo como o conhecemos. Isso significa que, naquela época, ir de um lado ao outro do que hoje é a América não seria tão complicado. Mas ao longo de milhões de anos, a natureza formou barreiras geográficas que tornaram essa conexão muito mais difícil. Ainda assim, a humanidade sempre encontrou formas de superar obstáculos. E foi exatamente isso que levou à criação da Rodovia Pan-Americana. Uma rede de estradas que se estende por mais de 48 mil quilômetros, conectando grande parte do continente. Mas então, se essa estrada existe, por que ela não nos leva de ponta a ponta? A resposta está em um trecho específico entre a Colômbia e o Panamá, conhecido como Estreito de Darién. Esse pequeno pedaço de terra, com cerca de 100 quilômetros de extensão, é uma selva densa, inexplorada e perigosa. O que faz desse local uma barreira tão intransponível? Primeiro, o clima. O Estreito de Darién é marcado por um ambiente tropical extremo. Calor sufocante, umidade quase insuportável e chuvas torrenciais. No inverno, as temperaturas podem cair drasticamente, chegando a marcas abaixo de zero. Além disso, a selva é praticamente impenetrável. Árvores gigantescas formam uma barreira natural onde a luz do sol mal alcança o chão. Sinais de celular e GPS são inexistentes. Ou seja, qualquer tentativa de navegação depende de equipamentos analógicos e uma boa dose de coragem. Mas isso é só o começo. O Estreito de Darién não é apenas desafiador por causa da geografia. Ele também é conhecido como um dos lugares mais perigosos do mundo por causa da presença de grupos armados e atividades criminosas. Durante décadas, guerrilhas, traficantes de drogas e contrabandistas usaram essa região como rota estratégica. Para complicar ainda mais, o Darién é o lar de diversas comunidades indígenas que vivem isoladas. Essas comunidades consideram a região sagrada e resistem a qualquer tentativa de construção que ameace seu modo de vida. E não podemos esquecer o impacto ambiental. O estreito abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Qualquer projeto de infraestrutura nessa área representaria uma ameaça irreversível ao ecossistema. Por isso, ambientalistas e organizações indígenas lutam para manter o Darién intocado. Afinal, a construção de uma rodovia aqui poderia devastar habitats, alterar o clima e colocar em risco espécies que só existem nessa parte do mundo. Isso não significa que ninguém tenha tentado. Nos anos 1960, um casal de viajantes, acompanhado de amigos, decidiu atravessar o estreito com veículos. Foram necessários 131 dias para cruzar os 100 quilômetros, enfrentando obstáculos como terrenos alagados, animais selvagens e vegetação densa. Hoje, carcaças de carros abandonados na selva contam a história de outras tentativas frustradas. E mesmo que fosse tecnicamente possível construir uma rodovia, o custo seria astronômico. Milhares de quilômetros de selva precisariam ser desmatados, estradas suspensas teriam que ser erguidas e sistemas avançados de drenagem seriam indispensáveis para enfrentar as chuvas intensas. Além disso, como proteger trabalhadores e viajantes dos perigos da região, tanto naturais quanto humanos? Se uma rodovia é inviável, o que pode ser feito? Bem, a solução atual envolve uma espécie de desvio. Viajantes que desejam percorrer toda a Pan-Americana precisam despachar seus veículos por navio entre a Colômbia e o Panamá. Eles, por sua vez, devem viajar de avião até o outro lado, onde podem retomar a jornada.
Embora seja uma solução funcional, ela está longe de ser prática ou acessível para todos. O Estreito de Darien continua sendo um dos últimos grandes desafios intransponíveis do continente americano. E, por enquanto, parece que essa barreira natural está destinada a permanecer intacta. Apesar de todos os avanços da humanidade, a natureza nos lembra que algumas fronteiras não são feitas para serem cruzadas. Então, da próxima vez que olhar para o mapa das Américas, lembre-se, nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil e, às vezes, respeitar os limites da natureza é a única estrada possível. Se gostou, deixe seu like e muito obrigado. Até a próxima.